Bem, nós vamos falar na nossa unidade 2 a respeito de princípios da gestão de risco e também estrutura para gerenciar riscos em uma organização. Os nossos princípios da gestão de riscos estão lá estabelecidos, alocados lá nos nossos textos em PDF da nossa unidade 2, então a gente vai usar a nossa videoaula para abordar algo que é mais interessante aqui para ser abordado nesse formato, que é a estrutura recomendada para gerenciar riscos numa organização. Primeiro, senhores, informar que não existe um modelo padrão de estrutura de gestão de riscos que deve ser implementado na organização. Nada é tão cartesiano assim. Isso aqui é uma recomendação de um fluxo de etapas que uma organização precisa cumprir, ou é bom que ela cumpra, para que a gestão de riscos seja bem estruturada na organização. Nós temos aqui um panorama geral de uma estrutura recomendada para gerenciar riscos, que inclui um mandato de comprometimento, nós vamos ver mais à frente do que se trata, concepção da estrutura para gerenciar riscos, mais à direita da tela dos senhores lá embaixo, nós temos lá a implementação da gestão de riscos, o monitoramento e análise crítica da estrutura de gestão de riscos e, naturalmente, na sequência, a melhoria contínua da estrutura de gestão de risco da organização. Nós vamos falar, a partir de agora, de cada uma dessas etapas aqui da estrutura, que é importante que uma organização observe para que a gestão de risco dê certo. Esse fluxograma aqui parece muito com um ciclo de gestão de qualidade, que a gente já ouviu muito falar, que é o PDCA. Quando a gente fala de concepção da estrutura de gestão de riscos, ela seria equivalente ao P lá do PDCA, que seria planejar a organização, planejar a estrutura de gestão de riscos da organização ou planejar qual for aquele mecanismo de gestão que a gente está querendo introduzir na organização. Então, a concepção da estrutura para gerenciar riscos seria correspondente ao P de planejar lá do ciclo de qualidade, o ciclo de gestão de qualidade PDCA. A implementação da gestão de riscos seria correspondente ao D de desenvolver uma estrutura, desenvolver um ciclo de trabalho na organização. O nosso monitoramento aqui seria o correspondente ao C de checar lá do ciclo PDCA. E a nossa melhoria contínua da estrutura de gestão de risco da organização seria o A de action, o A de agir lá do ciclo de qualidade PDCA. Mas vamos aqui ao que realmente nos interessa, que é trabalhar e conversar, falar bem aqui sobre cada uma dessas etapas recomendadas para estruturar a gestão de risco numa organização. A primeira etapa, senhores, é a etapa de mandato e comprometimento. O que seria o mandato e comprometimento na estruturação de gestão de risco em uma organização? Bem, é necessário, é imprescindível que para a gestão de risco, para a estrutura de gestão de risco de uma organização dar certo, que quem tem poder de mando na organização, quem tem mandato na organização, ou seja, quem possui os cargos de alta administração, na alta administração da organização, tenha um comprometimento, um compromisso com a estruturação da gestão de risco, com o compromisso para que a gestão de risco realmente seja implementada e dê certo na organização. Mas quando a gente fala de mandato e comprometimento, a gente não pode se restringir a dizer que tem que ter compromisso, sensação de pertencimento apenas no nível da alta administração. É necessário que o comprometimento, o compromisso com a gestão de riscos, com a estruturação da gestão de risco, com a implementação do processo de gestão de riscos na organização, permeie todos os níveis de servidores e membros de uma organização. É necessário que todos da instituição estejam comprometidos, cada um no seu nível da organização, para que a gestão de risco realmente dê certo dentro da organização. A gente fala aqui do fluxo, realmente o fluxo executivo da estruturação de gestão de risco numa organização. Nós temos aqui a etapa que nós vamos conversar agora, que é a etapa de concepção da estrutura para gerenciar riscos. Bem, nessa etapa de concepção da estrutura, vai se planejar como vai funcionar a gestão de risco na organização, a gente vai desenhar aí qual é a alocação necessária de recursos, de pessoal, que tipo de treinamento vai ser dado, como a gente vai comunicar a gestão de riscos, como a gente vai promover a conscientização a respeito de gestão de riscos na organização. Abro um parênteses para dizer que é nessa etapa aqui que a gente vai pensar qual é o modelo de gestão de riscos que a gente quer implementar dentro da nossa organização. Nós vamos ter
uma estrutura de gestão de riscos, né, que vai ser ditada lá por um comitê de gestão de riscos vinculado à gestão estratégica da organização. Não, nós vamos ter uma assessoria especial que vai funcionar na Secretaria-Geral da organização. Ou seja, nessa etapa de concepção da estrutura, nós vamos verificar qual o modelo relacionado às características da nossa organização que melhor se adeque ao nosso estilo de gerência, à cultura organizacional da nossa instituição, para que a gestão de risco seja estruturada de maneira adequada. Nós vamos, depois de planejada a estrutura, de concebido como será a nossa estrutura de gestão de riscos, planejado tudo que a gente precisa para que a gestão de riscos seja implementada, nós vamos passar então à fase de implementação da gestão de riscos na organização. Essa etapa é composta por duas subetapas ou subfases, né? Nessa etapa nós vamos fazer a implementação da estrutura da gestão de riscos, ou seja, anteriormente nós planejamos, desenhamos qual vai ser a estrutura. Agora na etapa de implementação da gestão de riscos, nós vamos primeiro trabalhar para estruturar a gestão de risco efetivamente, implementar qual é a estrutura de gestão de riscos a gente planejou. E a gente vai também cumprir uma outra subetapa e é muito importante, que é implementar o processo de gestão de riscos na organização. Então, nessa etapa, além de implementar a estrutura para gerenciar riscos na organização, que nós planejamos anteriormente, nós vamos também levar a efeito, levar a cabo, vamos colocar em prática o processo de gestão de riscos, né? Lá na etapa de concepção da estrutura também, a gente vai ter planejado qual vai ser a metodologia de gestão de risco que nós vamos implementar na organização. Ok, então na etapa de implementação da gestão de riscos, também chegou o momento de eu colocar em prática a metodologia que eu concebi, que eu desenhei lá na concepção da estrutura. Não necessariamente, e mesmo que esteja funcionando bem, sempre vai ser passível de melhorias, não é verdade? E de adaptações, será sempre passível de monitoramento, de uma análise crítica à estrutura que a gente concebeu, que a gente planejou e que a gente está implementando na organização em relação à gestão de riscos ou em relação a qualquer tipo de planejamento que a gente desenha numa organização. Então é importante que a gente cumprir uma outra etapa aqui da estrutura da gestão de riscos, que é o monitoramento e análise crítica da estrutura. Ou seja, nessa etapa eu vou verificar se o que eu desenhei, o que eu planejei, o que eu programei, né, está sendo bem implementado, está fluindo de maneira adequada, ou se pode ser validada com algumas ressalvas, se precisa de alguns aprimoramentos. E é identificado, então, analisado de maneira crítica aí quais são as adaptações, os aprimoramentos que eu preciso fazer nessa estrutura de gestão de riscos. Eu vou passar, então, para a etapa seguinte da estrutura, que é promover a melhoria contínua, né? Aqui, agora, eu vou promover a melhoria da minha estrutura, que eu identifiquei, né, a necessidade de alguns aperfeiçoamentos na fase anterior, que foi a fase de monitoramento e análise crítica. A gente percebe aqui que a estrutura tem que ser implementada e atuar de maneira cíclica, de maneira que eu estou sempre avaliando e monitorando o que eu implementei, eu vou implementar melhoras naturalmente, e essas melhoras que eu identifiquei, que eu preciso identificar, eu vou fazer uma adaptação na concepção da estrutura inicialmente desenhada e de maneira cíclica eu vou atuando de maneira que essa estrutura seja sempre aquela que seja mais adequada para fazer com que o processo de gestão de riscos funcione na minha organização da maneira mais adequada possível. Então, a gente encerra com isso aqui a nossa videoaula da unidade 2. Peço aos senhores que consultem, né, que se dediquem a analisar os textos lá em PDF na plataforma Moodle. Eles vão explicar muito bem também cada uma dessas etapas, cada uma dessas fases aqui da implementação da estrutura da gestão de riscos numa organização.